Feliz sábado, meu amigo, tudo bem? Lembra que nós tínhamos dito, no finzinho da última lição lá, que olha, façam suas considerações finais, porque dia 13 vocês vão estar conosco novamente. Então, nós estamos aqui novamente. Estou eu, Paulo Henrique, aqui da Igreja Adventista de Alfenas, e comigo estão o Daniel, da Igreja de Pouso Alegre, e o Sinésio, da Igreja de Serrania. E mais uma vez a nossa alegria. Porque pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Às vezes hoje para você, sei lá, é dia 7 de agosto, né? Você está assistindo essa gravação. O importante é que você está conosco e nós vamos juntos conversar um pouquinho sobre o Apocalipse. Para começar o estudo, então, vou pedir ao Daniel, nos dirija com uma palavra de oração, Daniel. Claro. Vamos curvar nossas frontes, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, e porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Gratos somos a Ti, pela Tua misericórdia, e porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos salvou também, meu Deus. Amém. Louvado seja o Teu santo nome, porque Teus santos anjos estão nos acompanhando sempre, e que Teu santo e bom Espírito se faz presente aqui nesse momento. Amém. Que nós possamos falar verdades vindo da Tua palavra, e que muitas almas possam ouvir a Tua palavra, e se ouvir, que não possam endurecer o coração, mas que o Teu santo e bom Espírito possa fazer uma limpeza geral na sua mente para que você possa ser do Senhor. Amém, Senhor. Ó meu Deus, dirija esse estudo. Esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui estamos, e a lição dessa semana falou sobre adorar o Criador. Infelizmente, Sinésio, tem uma coisa que você não sabe, mas assim, o Daniel e eu, e acho que você também, nós temos pessoas que nós conhecemos que escolheram fazer um pacto com os anjos caídos. Sabe? Pessoas que convivem assim. E elas dizem isso pra gente, né? As que eu conheço, o Daniel não conhece. As que o Daniel conhece, eu não conheço. Mas quando a gente conversa, é a mesma narrativa, né? Eles dizem assim, olha, eu fiz uma aposta. A gente pergunta, mas você sabe? Porque não é assim, né? Às vezes quem está nos ouvindo está confundindo, está achando que nós estamos falando das religiões indianas, dessas religiões do hinduísmo. Não, nós estamos falando de pessoa que adora mesmo o anjo caído. E não adora um anjo com chifre na cabeça, nada. É um anjo, só que ele é caído. Né? Se eles são loiros dos olhos azuis, se eles não são loiros dos olhos azuis, né? Os europeus só desenhavam anjos com os olhos azuis, mas ele é aquele ser, só que ele é do mal, né? E aí, uma vez conversando com o Daniel ali na feira, né? Eles vendendo pastel, eu parei lá pra gente ficar conversando. Eu falei, Daniel, gozado é que a gente pergunta, ele falou, então eu perguntei, ele falou, mas eu tô ali. Porque se nós ganharmos, ele já prometeu isso e isso pra mim. E eles são comprometidos. Eu lembro que numa escola que eu dava aula, uma pessoa fez uma aplicação, né? Tinha lá um menino que era de uma desse segmento, a família dele. Sim. Ele falou, você acha que nós aqui adoramos a Deus? Ele falou, não. Ele falou, não adoramos a Deus? Ele falou, não, vocês não adoram a Deus. A postura de vocês quando vocês estão fazendo culto, quando vocês estão levando a vida de vocês, é muito diferente da nossa. Para nós, ele falando do anjo caído, né? Ele é tudo. E olha, eu estou em aula, se for ter uma prova agora, e ele falar para mim, agora eu quero que você saia daqui e vai para tal lugar fazer isso. Eu me levanto agora, eu nem penso no 0 que eu vou ganhar na prova. Eu vou lá fazer o que ele me mandou. E eu olho para vocês tentam me convencer do cristianismo, mas vocês não têm um compromisso que eu tenho, que meu pai e minha mãe têm. E aí eu fiquei pensando, né? A lição tem aqui o Apocalipse 4, verso 11, que diz, Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Mas será que os cristãos podem dizer, Deus nosso, tu és digno? Será que é a vida que nós levamos diz isso? Porque a sorte nossa é que nós vemos no meio dos cristãos, né? E todo mundo é meio marca barbante igual a gente. Então um acomoda com a fraqueza do outro. Mas quando você conversa com pessoas que estão do outro lado, e do outro lado decidido, escolhido, consciente, eu falo, mas você sabe que no fim, se vocês perderem, vão queimar? Sei. Eu falo, mas você sabe que o Senhor Jesus vai vir? Não, sei, claro, ele fala isso para nós.
Eu falo, mas rapaz, do jeitinho que a Bíblia fala? Eles dizem, sim, eles dizem que é do jeitinho que a Bíblia fala. Mas então por que você continua? Ele diz, porque nós acreditamos que do jeito que os humanos estão fazendo, os humanos estão cada vez mais nas mãos deles. Então os humanos vão perder. E esse mundo vai ser entregue para eles. E aqueles que estão com ele, quando o mundo for entregue por Deus para eles, vão ser os que serão os príncipes que vão reinar. Por isso que eu fico com ele. Eu falo, mas você não tem medo de queimar no final? O que mais... Olha que frase dura que eu ouvi de uma pessoa assim. O que mais vai queimar no final é cristão. Porque vocês vivem uma religião que vocês não praticam. E na verdade... Então como é que fala, né? Que está adorando a Deus, né? Esse é o tema do grande conflito, né? Pois é. Esse é o tema do grande conflito. A quem nós vamos adorar? Adorar seria curvar. Diante de quem eu me curvo? Diante de quem eu me submeto? A vontade de Deus ou a vontade dos ídolos do mundo ou do Satanás e os mitos que ele tem colocado aí? Né? O texto que você leu de Apocalipse 4, verso 11, ele fala da dignidade de Deus para receber a glória, a honra, e dá a razão por quê. Porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas vieram a existir. Eu me lembro que eu fiz uma série de estudos com um jovem, e ele é um jovem de muitas perguntas. Os estudos demoravam muito. São os melhores, né? Às vezes ficávamos, era uma vez por semana, mas durava 4 horas. Nossa. Cada estudo. E ele o tempo todo ansioso por conhecer, e um dia ele me fez uma pergunta, ele diz assim, por que Deus quer ser adorado? Por que Deus quer adoração para ele? E então eu citei, porque ele é digno. Ele fez todas as coisas. A adoração é o reconhecimento de que ele fez, ele mantém, ele remiu. Ele criou, ele mantém, ele remiu e ele vai buscar. Ou seja, como não dar, como ele não ser um ser digno? Eu estava vindo para Pouso Alegre. Eu estava vindo de Pouso Alegre para Alfenas. Eu estava conversando com a minha esposa, né? A gente estava ouvindo hinos. E aí eu abaixei, dei um start. Eu abaixei o volume e falei assim, Mona Lisa, você tem noção, né? Do que é Deus, né? E do que Deus faz por cada um de nós. O que ele fez na cruz do Calvário. Como não ser um ser digno? E aí eu me remeti ao livro de Apocalipse, se eu não me engano está no capítulo 5, quando João, quem é digno de abrir, né? Um anjo vem e fala para João assim, ele vê uma porta aberta no céu, um anjo vem aqui ver. E aí João, ele vai no céu, ele vê o trono de Deus, ele vê, né, os trovões, a glória de Deus. E aí os 24 anciões ali, né, que nós, né, vamos talvez recapitular mais tarde, mas interessante que João vê aquilo e ele vê um livrinho com um selo, e o céu está chocado, parado, esperando para ver o que iria acontecer. Imagina o que é essa cena para João, na mentalidade de João, não na mentalidade de Deus ou dos anjos, mas na mentalidade de João, né, como discípulo, como eu, como você. E ele vendo aquela cena, todo mundo parado. Qual que é a cena dele? Ele ficou parado, olhando. Ninguém é digno de abrir esse livro? Ninguém vai abrir? E João começa a chorar. Porque ele não entende, né? Até então ele não entendia. Aí, de repente, o Apocalipse diz assim, não, mas há um que é digno. O anjo vira e fala assim, há um que é digno de abrir esse livro. E aí, João começa a enxugar as lágrimas e ele olha para quem? Para Jesus, parecendo como um cordeiro morto. E aí ele percebe, toda vez que eles matavam o cordeirinho lá no santuário, Jesus vindo, morrendo na cruz. E agora, se ele não tivesse morrido na cruz, esse livro nunca seria aberto. Porque Jesus poderia não ter morrido na cruz. Ele poderia decidir, eu não vou morrer. Mas ele decidiu morrer por mim e por você, e ele abriu o livro. Nesse momento, eu fico até, né, emocionado quando a Bíblia diz assim, que nesse momento começam então a entoar o canto do Cordeiro. Digno és de abrir o livro, né? Digno és o Cordeiro de Deus. Gente, que cena deslumbrante para João, né? Eu fico imaginando quando o João volta desse êxtase, dessa visão que ele teve. Eu imagino a vontade que ele tinha de contar para as pessoas a visão que ele teve. De tão emocionado que ele ficou de... Calma, Jesus abriu o livro, o selo, ele nos salvou, ele nos redimiu. Como não ser digno?
Como não adorar um ser desse, que desce os degraus da fé, os degraus da glória de Deus, e ele vem e nos salva? Não tem como, Paulo. Né? É igual você estava falando aqui, né, dos nossos amigos, né? Os luciferianos, né, que adoram a Lúcifer. Eu conversava muito com um rapaz chamado Fernando, lá de Pouso Alegre. E ele é luciferiano já faz muito tempo. E eu fico vendo as coisas que ele conta, das coisas que Satanás fez na vida dele. E ele sente a vontade e com muita devoção a Satanás. Eu fico imaginando, né, nós, quantas coisas que nós temos falado diariamente quando a gente encontra com um amigo na rua, do que Deus tem feito na nossa vida. Né? E eu fico assim, mas poxa vida, tá faltando no cristão um brilho nos olhos, Paulo. Sim. Né? Do primeiro amor, como diz, né? Como o próprio Apocalipse diz, né? Vocês têm que voltar pro primeiro amor. Quando a gente... Como é que é? Você é casado, né? Sim. Quando você conheceu a sua esposa, como que... Nossa, meu Deus, mas gente... O Paulo aqui, né, Paulo? Né? Eu com a minha esposa aqui, gente, é maravilhoso, né? Quando a gente descobre o amor de verdade, eu tenho que casar com essa mulher. Né? Esse é um amor que nós devemos ter com Jesus. Né? Nós temos que ficar perto dele, ele é digno de adoração, de louvor. É verdade. E é interessante que quando ele citou João, né, tendo essa visão celestial, João ele teve altos privilégios porque ele conviveu com Jesus aqui na terra. Ele viu Jesus com os pés empoeirados, o Jesus ali que orava, que sentia frio, que sentia dores. Ele viu o Jesus sofredor na cruz do Calvário. Ele viu quantas vezes Jesus foi rejeitado, né? Mas nesse momento ele vê Jesus glorificado, né? Que bênção, que privilégio, né? Já fazia algumas décadas que ele não via Jesus, né? Ele numa situação de sofrimento, né? Aprisionado numa ilha, né? Hoje seria uma maravilha visitarmos a ilha de Patmos, né? Sim. Uma imagem bonita de um cruzeiro, um transatlântico lá parado, né? As pessoas visitando o local, mas nos dias de João não era dessa forma. E João lá, longe da família, de todo mundo, ele recebe esse conforto da presença de Cristo, né? A alegria de poder ver Jesus glorificado e ter a promessa, né? Renovada nele de que ele logo voltaria. A certeza da salvação. A certeza da salvação. E então ele vê que realmente Jesus é digno de adoração, né? Digno de honra, de receber toda a glória, porque na verdade nós entendemos que Jesus é um ser único, né? Ele detém a natureza divina e a natureza humana, né? E o morrer na cruz o tornou digno de abrir esse livro. É interessante que a gente fala livro, mas ele vinha em formatos de rolos, né? Exatamente. Rolos, o pergaminho, né? E o texto fala, Apocalipse, eu não me lembro qual texto que é exatamente, mas fala que era um livro que estava escrito por dentro e por fora. Né? A característica desse livro escrito por dentro e por fora, ele indicava que aquilo dizia respeito a um testamento. Sim. Porque outros livros você poderia desenrolar e lê-lo. Mas esse caso, como ele era selado, e Apocalipse vai além, porque um selo seria suficiente. Ele diz que haviam sete selos, né? Mas então era como se ele fosse enrolado uma parte, depois ficasse um pedaço, e ali aquele pedaço descrevesse características do conteúdo daquele texto. Algumas características, Algumas, né? E quem poderia abrir esse livro? E foi isso que deixou João preocupado, certo? Mas quem é digno? Né? Não se achou ninguém digno até então que ele tem essa visão que você citou, Daniel, de que então vem Jesus como cordeiro, né? Aquele que foi morto, ressuscitou, né? E ele é digno. Então João enxuga dos seus olhos as lágrimas. E é isso a razão porque nossas lágrimas também serão enxutas um dia na eternidade, né? Serão enxugadas um dia, né? Eu gostei demais desse raciocínio que vocês desenvolveram, que mostra, eu acho que ele consegue resumir tudo. Se o ser humano olhar com carinho, com tempo, para tudo isso que o Senhor Jesus esteve disposto e fez, para toda essa cena que é narrada no céu, quem sabe, por amor, por gratidão, ele então passe realmente a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Porque eu lembro de uma pessoa, uma ocasião, que ela ficou endemoniada, sabe? E aí, eu não sei, num momento, sei lá, do que de fraqueza, daquele anjo caído que possuía ela, né?
ele olhou assim para todo mundo que estava ali, ele falou assim, olha, ele não falou Deus, o nome Deus, né? Ele falou ele. Ele falou assim, eu me admiro ele. Como que ele suporta vocês? Vocês desrespeitam o nome dele, vocês falam coisas que ofendem a ele e ele continua amando vocês. Ele falou, eu não entendo ele. Veja, se os próprios anjos que hoje lutam contra Deus reconhecem essa dignidade, essa honradez de Deus, né? Como é triste quando o ser humano não consegue enxergar isso. Eu acho que o Apocalipse está tentando fazer isso. Filho, observa bem o teu Criador, o teu Senhor, o teu Salvador. Aprende do amor dele e deseja estar ao lado dele. E que misericórdia, hein, Paulo? Pois é. Que misericórdia, né? Porque somos muito imperfeitos. E esquecemos rápido. Sim. Né? Do que Deus faz, do que Deus tem feito por nós. Nós esquecemos muito rápido. Né? E como realmente deve ser ofensivo para Deus. O que nós entendemos dessa lição também é que a adoração está muito relacionada com a criação. Uhum. Se nós não compreendemos que Deus é um Deus criador, que fez o universo a partir do nada. O ser humano, ele tem feito grandes obras, mas ele precisa de uma matéria pré-existente. Deus nunca precisou. A Bíblia fala que por sua palavra o universo foi criado. Né? E depois nós vemos ele dando vida ao planeta Terra, né? Criando o planeta Terra, mas nós vemos que Deus é grandioso. Quando olhamos para o céu cósmico, né? A gente percebe que ele é imensurável, né? Bilhões e bilhões de galáxias com bilhões e bilhões de estrelas e bilhões de planetas e astros mais. Então nós percebemos o quanto nós somos pequenos. Deus é grande, né? Então Deus ele transcende todas as coisas, porque ele é maior do que aquilo que ele fez, certo? Todo artista é maior do que a sua obra. E Deus é maior do que isso. Mas quando nós citamos João, né, ele lidando com João, nós vemos também que ele é um Deus transcendente, mas também é um Deus imanente. Próximo. Ele está próximo. Ele entende as nossas dores. Ele entende aquele adolescente que está lá triste, chorando, porque um relacionamento não foi correspondido. Ele entende a mãe que chora pelo filho que está envolvido em drogas. Entende o pai que está sofrendo porque ele perdeu o trabalho, então vai faltar comida em casa ou alguma coisa. Ele compreende tudo. E João se sente confortável na presença desse Deus maravilhoso, porque ele está próximo de nós. É interessante, Paulo, que e Deus, quando nos fez, ele nos fez com esse propósito. Ele deixou dentro de nós um lugarzinho que pertence a ele. E às vezes nós tentamos preencher esse espaço com outras coisas, tá? De repente o camarada ele começa a plantar uma horta, né, um quintal, e pensa, se eu tivesse um pedacinho maior, eu ficaria feliz. De repente ele consegue um pedacinho, ele, se eu tivesse mais, ele sempre quer mais, né? Às vezes ele pensa, se eu pudesse ter uma bicicleta, eu iria à igreja de bicicleta, seria mais fácil a minha vida. Aí ele consegue a bicicleta, mas ele já pensa, uma moto já seria melhor. Depois a moto é um carro, uma caminhonete, algo mais. O ser humano está sempre em busca de alguma coisa. Um grande exemplo que nós tivemos disso foi Salomão. Né? Salomão teve toda a fama, certo? Toda a riqueza, todo o poder, e no entanto, no final de tudo, ele disse assim, tudo isso é vaidade. E ele fala isso porque ele até escreveu um texto aqui em Eclesiastes 3:11, quando nós vemos aqui Eclesiastes 3:11. Já estava procurando Já estava aí, Daniel. Então leia para nós aí, por favor, Daniel. Eu já estava procurando esse texto aí? Já. Aqui, Eclesiastes 3, verso 11. Nós vemos o que diz aí. Ele diz que há um vazio no coração do homem, Um vazio no coração do homem. E é um espaço que só Deus pode preencher. O que fala aí? Posso ler? Pode ler. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Há um espaço infinito dentro do nosso coração. É estranho falar isso, né? Limitados como somos, mas nós só vamos conseguir preencher esse infinito com um ser infinito. É por isso que às vezes quando nós tiramos Deus do lugar que pertence a Ele, a nossa busca é incessante. Salomão teve todos os relacionamentos, mais do que um homem fisicamente possa suportar. E, no entanto, ele disse que isso é vaidade. Agora, quando nós conseguimos trazer esse Deus imanente para dentro de nós, esse Deus que compreende, que quer ter um relacionamento pessoal, ele aí preenche. Sim, tudo começa a fazer sentido, né, Daniel? Ele preenche. É interessante no hebraico, né? Gênesis capítulo 1, principalmente Gênesis capítulo 1, versículo 1, né?
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra bara, ele simplesmente cria algo do nada, né? Quando nós vemos deuses na mitologia nórdica ou em outras religiões, são deuses que estão longe do ser humano. São deuses que brincam com o ser humano. São deuses que só querem... deixam o ser humano à vontade e eles ficam lá no Olimpo, por exemplo, né, vivendo a vida deles. Mas esse Deus é um Deus totalmente singular, o nosso Deus. É o único Deus, né? Como o próprio Deuteronômio 6 diz, né? Ouve, ó Israel, né? O Senhor é Deus, o Senhor é um, é o único. Não existe outro Deus nessa terra. E ele é um Deus singular que ele está preocupado, ele está preocupado comigo e com você, né? Com as suas dificuldades, com a sua ansiedade. Ele está preocupado com a sua família, né? É um Deus que ele quer adentrar dentro de você, porque nós somos templos de Deus vivos, né? O que nós comemos, o que nós bebemos, é por isso que nós temos que ficar preocupados com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós falamos, como o Paulo mesmo falou, né? O endemoniado falou, né? Que a gente fica falando e fazendo coisas, como Deus pode suportar tais coisas? Se a gente começar a andar com esse tipo de mentalidade, como que iria ser a nossa vida? Será que nós iríamos ser pessoas mais calmas, pensando, olha, o meu Deus me salvou e Ele está comigo? Será que o nosso comportamento não deveria ser diferente muitas vezes no trânsito? Uhum. É igual o meu irmão, ele tinha feito 4 anos de teologia e começou a ser pastor. Aí quando ele voltou, já fazia uns 7 anos, ele voltou comigo lá em casa, lá a gente estava dirigindo, ele estava dirigindo, né? E aí ele falou, Daniel, agora eu estou mais tranquilo, estou mais calmo, né? Agora eu sou pastor, fiz teologia e tal. Falou, Ari, mas que bom. De repente passou um rapaz e fechou ele. Caramba, olha aí, olha o carro. Eu falei, rapaz, você tá vendo a paciência, né? Mas é assim, quando nós andamos com Deus, mentalizados com Deus, aí não tem como dar errado, Paulo. Uhum. Né? Como o irmão falou que quando Deus se faz presente na nossa vida, nós buscamos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, não tem como Ele não preencher o nosso coração. Né? E isso aí faz toda a diferença na vida do ser humano. Se o ser humano também olhar para o sacrifício da cruz e ver ali quanto amor, quanta entrega, eu acho que é impossível ele não se apaixonar, não amar e não desejar estar junto. E reconhecendo, Ele é Deus, eu sou criatura. Ele é adorado, eu adoro. Mas ainda assim estar junto. Porque a essência, no final de tudo, o que vai definir o nosso destino é isso. A quem nós adoramos? Os jovens hebreus, lá na Babilônia, receberam essa ordem. Olha, eu vou tocar de novo. E se vocês não adorarem a estátua que eu fiz, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Eu quero ver o que Deus é que vai livrar vocês disso daí. E Deus livrou. Mostrou que Ele é o único Deus que pode livrar. E a cada filho de Adão que vive conosco esse momento civilizatório, é outorgado o livre-arbítrio para que ele escolha quem você vai amar, quem você vai adorar. Infelizmente, né, Daniel, algumas pessoas nós vemos que escolheram adorar Lúcifer. Agora, o maior problema talvez não sejam elas, porque elas estão muito conscientes do lugar, sabem, né? E da escolha que fizeram. O pior são aqueles que dizem adorar a Deus, mas levam uma vida dupla. Esses é que vivem uma situação de engano. Aquela que a Bíblia fala, enganando e sendo enganado. Ele pensa que ele engana a Deus, ele não engana a Deus. E ele também está se enganando à toa, porque, infelizmente, né, há caminhos que o homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. E o Senhor Jesus Cristo falou, se vocês souberem escolher, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A manifestação do amor de Deus, nós percebemos até nisso. Quando Deus escolhe criar seres livres, Ele sabia que podia ser rejeitado. Sim. Ele sabia disso. Deus sabe todas as coisas, mas Ele amou de tal forma que ele respeita essa rejeição.
Há pessoas que não querem. E elas estão muito decididas. Elas têm consciência disso. Agora, se nós escolhermos seguir a Jesus, é importante que nós, então, vivamos plenamente como representantes desse Deus, né, maravilhoso. Quando nós olhamos para o paganismo, né? O paganismo ele sempre tinha os deuses que exigiam coisas, né? Às vezes até além das oferendas, né, de animais ou alimentos, até sacrifícios humanos. E você citou aí desse Jesus que morre na cruz. Nós vemos um Deus então que ele é o contrário. Ele não pede a nós, ele se oferece a nós. Ele inverte o papel. Ele vem e se entrega a nós, tá? Então talvez a nossa indiferença no viver cristão ela aconteça por não estar compreendendo essa entrega de Jesus para a nossa vida. E nós precisamos entender isso. Tá? Agora, como é que eu compreendo? Buscando conhecimento. Né? Deus tem algumas formas de se revelar. Né? Deus se revela de forma geral, pela natureza, pela consciência moral, mas Deus se revela por sua palavra. E hoje nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos, de conhecer a vontade dele. Tudo que nós precisamos está aqui. E às vezes, quantas vezes a nossa Bíblia está lá, empoeirada lá, nós não buscamos esse conhecimento, não buscamos essa aproximação, esse relacionamento. E olha, nós vemos que a criação ela tá ligada ao Evangelho eterno, porque essa criatura ela caiu. Certo? Então, assim, esse mundo caiu, então precisa de resgate. Mas também o Evangelho eterno ele fala de juízo. Tá? Ele fala de juízo, mas nós temos as teorias que vão combatendo isso, né? Você, por exemplo, Nietzsche e Marx, eles tentavam pregar uma sociedade sem Deus, né? A morte de Deus, na verdade, isso, né? É uma sociedade sem Deus, né? Como é que a sociedade pode viver sem Deus? Você pega Darwin falando de vida biológica sem Deus, e o espiritualismo falando de vida eterna sem Deus. Se nós excluirmos Deus de tudo isso, então não há juízo, não há pecado, não há condenação, não precisa de cruz. Então nós eliminamos essa pessoa maravilhosa que escolheu esse Deus que é ao contrário dos deuses pagãos, né? Os falsos deuses, né? Às vezes escolheu se entregar a nós. Inverteu a lógica. Verdade. Meus amigos, esse assunto sempre ele é estimulante, sempre ele traz novo conhecimento, sempre ele nos provoca reflexão, mas infelizmente, né, nós temos aí um tempo. Então, dentro desses minutos finais, eu gostaria que vocês aí, dentro de toda a gama de comentários e informações que teria que ser considerada dessa semana, que vocês aí fizessem o comentário de vocês. Às vezes nós no diálogo aqui deixamos passar isso, passar aquilo, né? Eu gostaria de fazer um link já que a nossa lição é a número 7, gostaria de linkar um pouco com a lição número 6, que nós tivemos um pouco sobre o juízo pré-advento, né? No santuário celestial havia o dia da purificação, né? Que é chamado também de Yom Kippur. E esse dia da purificação, as pessoas, antes de começarem esse dia, uma semana antes, eles se purificavam, eles se constrangiam, eles pediam perdão para os outros, eles tentavam o máximo possível ficar mais perto de Deus, né? E quando o sumo sacerdote ele entrava, era dia de juízo. E as pessoas todas lá fora ficavam esperando a resposta de Deus. Se era tumim ou turim, as duas pedras. Se era aprovado o sacrifício ou se não. E todos eles ficavam ali aguardando ansiosamente e até com um pouco de receio de Deus não aceitar o sacrifício. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de pensar no que nós estamos fazendo, a quem nós estamos adorando. É tempo de limpar a nossa casa, é tempo de limpar a nossa mente, de pedir desculpas aos nossos irmãos para quem nós machucamos, né? Porque toda essa lição que nós estudamos, Deus vai trazer um juízo, né? E nós devemos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque sem Ele, nós nunca vamos conseguir passar para frente do juízo, né? Que depois é o juízo de execução. Aí, meu amigo, aí é só fogo. Né? Aí é só fogo. Aí é só a sentença. É o que eu falo pro Fernando. Falo, Fernando, daqui para lá é só fogo, meu amigo. E você falou a respeito de Jesus como nosso Salvador, mas só aceitaremos Ele como Salvador se o reconhecemos como Criador. E a criação ela tem algo interessante. Ela nos remete
ao quarto mandamento. Eu não tenho como dizer e aceitar que Deus é o Criador de todas as coisas, certo? Se eu não aceitar o sábado como memorial, no tempo, como uma comemoração, sabe? Que relembre esse poder criador de Deus. Quando Deus termina no 7º dia, 4 coisas acontecem. Ao encerramento do 6º dia, ele termina e descansa. E no sábado ele abençoa e santifica. Tá? Então a criação ela nos leva para o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. E outra coisa também é que, reconhecendo isso, nós passamos a adorar a Deus como nosso Criador. E isso é um sinal de gratidão. Tá? Então, quando nós começamos a buscar a Deus, a entender o que Deus fez, está fazendo e fará por nós, nós teremos um coração mais grato a Ele por tudo isso. Gratidão é a palavra, né? E a coisa, acho que uma das questões, né? Além das pessoas frias, é a pessoa ingrata, né? Essa é uma individualidade que se torna uma das mais nefastas, né? Porque recebe um gesto, recebe um carinho, recebe uma atenção e não se comove com isso e trata isso com desdém, né? No nosso caso, como o Daniel falou, né? Desceu os degraus, todos os degraus da glória para morrer em nosso favor. E aí você encontra indivíduos fazendo pacto com anjos caídos, né? E por que eles estão fazendo pacto? Eles, primeiro, não estão sendo gratos a isso. Mas, segundo, eles estão concordando com esses anjos, que a humanidade caminha de mal a pior, que é muito grande a probabilidade dos demônios ganharem, né? Eu não gosto de falar a palavra demônio, porque a mídia e essas outras religiões criaram uma figura que as pessoas ficam imaginando, né? Mas são como humanos, existem humanos bons e humanos ruins. E morfologicamente não há diferença. O que é careca, como eu. O que tem cabelo é cabelo. O que é preto, o que é branco. Enfim, o que muda é a essência dele, o seu coração, a sua mente, né? E os anjos são a mesma coisa. Mas assim, por que esses anjos estão ávidos, estão aí lutando e existem humanos engrossando as fileiras deles? Porque eles estão olhando e estão falando, olha, essa espécie é tão ingrata, mas é tão ingrata que não é porque nós somos bons demais que nós vamos vencer a Deus. É por causa deles, que são ruins demais, que nós estamos tendo essa esperança. Mas nós sabemos que o nosso Deus, né, ele é mais do que poderoso, ele é mais do que vitorioso. E nós também podemos ser vitoriosos, mas nós precisamos estar unidos a Cristo Jesus, porque ele disse claramente, sem mim, nada podeis fazer. E é ele que opera em nós tanto o querer quanto fazer, o efetuar. Amigo, que você tenha aproveitado com o meu professor. Vocês viram que eu deixei os dois falarem à vontade, né? Porque eu fui aprendendo com eles. Eu espero em Deus que você tenha feito bom proveito como eu fiz. Para a gente terminar, Sinésio nos despede com uma palavra de oração. Vamos. Pai querido, obrigado a Deus porque podemos compreender que o Senhor é o Criador, o Redentor e o mantenedor de todas as coisas, ó Deus. Senhor. Temos a nosso acesso, ó Deus, à Tua Palavra. Que possamos a cada dia buscar para aprender mais de Ti, para crescer na Tua graça, para poder termos Jesus Cristo como nosso exemplo maior, ó Deus. Para que nós possamos produzir bons frutos, ó Deus, frutos do Teu Espírito Santo. Conduza a nossa vida, conduza a todos aqueles que têm nos acompanhado pela rede social, ó Deus. Abençoe a cada lar. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Amém. Até a próxima, amigo. Que você esteja aqui conosco no dia 20 de maio para mais um estudo, uma recapitulação do Apocalipse. Até lá.